Esse é o Insight, conversando a respeito de comunicação. Estou aqui com minhas duas amigas, Danúbia e Stephanie. Já falamos um pouquinho sobre uma realidade, uma essência, filosofamos um pouco aí sobre a questão das realidades do novo normal, que eu acho que vai ser mesmo um novo normal. E por que não? Porque a dificuldade traz a oportunidade e a oportunidade, mesmo que depois que passe a dificuldade, podemos continuar usufruindo do que ela nos trouxe, ou seja, ferramentas, ideias, situações, né, que talvez demorasse um pouquinho mais de tempo para serem realidade, chegaram, não sei se antes da hora, mas chegaram para serem usadas e utilizadas. E eu fico pensando assim, se eu fosse um novo diretor de comunicação, eu estaria ali pensando, tá, eu sou diretor, estou chegando bem na época da pandemia, podia ter chegado numa época mais tranquila, mas cheguei nesse momento. O que eu faço? Tem alguma coisa que a gente pode dizer para eles de conselho aqui? Por exemplo, qual que é o perfil que ele tem que ter, algumas competências ou habilidades que seria legal ele ou ela desenvolver? Fala um pouquinho para nós aí, vamos fazer um bate-bola. Bom, primeiramente, se ele estiver chegando nesse tempo de caos, primeira coisa, calma. Okay. Você não está sozinho. É isso aí. Você tem a gente, né? Primeiramente, você tem o setor de comunicação aqui da associação para contar. Você também tem, né, os seus amigos. Com certeza, se ele está assumindo agora o departamento, então teve alguém antes dele. Sim. Então é importante também que ele busque saber um pouquinho do último diretor, como que foi o departamento, conheça um pouco, né, sobre o departamento, sobre a igreja dele. É muito importante que ele tenha essa ciência, né, essa consciência de como que funciona a realidade da igreja dele. Perfeito. Né? Conheça os membros. Por isso que a gente fala que o departamento de comunicação ele tem que estar aliado a outros departamentos, os outros departamentos da igreja. Porque pela secretaria, por exemplo, ele vai saber quantos membros existem na igreja dele, que tipo de... se tem muita mulher, muito homem, enfim. Você vai trazer um perfil social da igreja para ele, né? Isso mesmo. E aí vai saber trabalhar direitinho para o público certo, quando for um determinado evento, uma determinada ação. Acho que um dos maiores desafios da comunicação em si é a gente falar e, de repente, falar para diferentes segmentos, faixas etárias, né? E conseguir ser entendido. Principalmente hoje, onde se encontram 4, 5 gerações, já que geração não é uma virada de tempo, mas são viradas culturais, né? Então, assim, é desafiador a gente transmitir, né? Ou seja, ser entendido lá na outra ponta pelo receptor, né? Dessa mensagem e tal. Mas como você bem disse, né? A gente, além de amigos, além de tudo isso, a gente tem Deus também para capacitar essa galera toda aí que tá chegando nova e tudo. E, enfim, no fim a impressão que a gente tem é que nas nossas limitações Deus é Deus, né? E faz acontecer, né? Sim. O que mais que a gente pode dar de ideia para eles assim? Por exemplo, que perfil ele tem que ter na liderança desse departamento? Como é que ele tem que ser? Missão. É muita missão. Mas além da missão, ele tem que entender que ele não é sozinho. Ok. Então, que ele precisa de uma equipe. Perfeito. Então, ele tem que ser um líder, digamos assim, né? Seria um dos perfis, assim, é o perfil de liderança para ele entender que é ele, um vice, e uma outra pessoa que vai fazer a imagem, uma outra pessoa que vai editar, não é só vídeo boletim. São muitas outras coisas. Interessante, porque, olha só, né? Essa visão de equipe, ela está muito presente em ideias, mas eu penso assim, na comunicação, o camarada, né? A pessoa que pensa assim, não, eu vou fazer sozinho... Como é que comunica sozinho, né? Quer dizer, não tem nem comunicação, né? Se é só ele, né? Então, quer dizer, é uma pressuposição básica de que para haver comunicação, você tem que ter com quem se comunicar, né? Senão você vai se comunicar com quem? Consigo mesmo, tudo bem, você tem a conversa interior e tal, etc. Mas não é essa a visão. O que mais? Além, então, de ter essa visão, preciso de gente, tem que formar uma equipe. O que mais, assim, que a gente pode dizer? Você falou de missão... Sim. Vamos no caminho. E é aquela coisa, você também não pode abraçar o mundo e você centralizar as coisas, né? Né? E também não pode deixar largada a equipe, não. É senso mesmo de, não, gente, vamos aqui, eu ajudo você, eu faço com você, eu estou junto com você. Precisa ser um direcionador, né, no caso. E se você não souber, dá a oportunidade daquela pessoa que não sabe, que sabe fazer. Né, de estar ali, estar próximo, e você está ali junto, aprendendo. Um dos segredos para ser um diretor de comunicação é ter humildade. Ok. E você peraí, eu não sei, mas essa pessoa sabe. Vem cá.
me ensina, né? E assim vocês vão E a gente construindo, trocando, né, experiências. Nós Legal. temos muitos líderes que já são mais antigos também no Ministério, então eles já têm uma ideia, um conhecimento muito grande que pode auxiliar esses novos líderes também, além dos materiais de comunicação e dos que nós falaremos mais para frente, né? Sim. Que eu sei. Inclusive, existem realidades, né, que, por exemplo, tudo bem esse lado da experiência, mas tem realidades que são muito particulares do Sim. meio adventista, ou até mesmo do meio lá, da igreja onde ele está inserido. Tem igreja que gosta de colocar lá o vídeo, tem igreja que gosta mais de falar à frente, quer dizer, vai ter uma característica, então, adaptabilidade, né? Ele Totalmente. sentiu. Isso. Eu acho que tem uma palavra muito legal que é ter noção, né? Quer dizer, eu tenho que ter noção, né? Que é a hora de dar essas oportunidades, a hora de eu pensar que, nossa, não é aqui um palco, é a igreja, né? Então, pensar sempre no bem, no bem comum, que eu acho que a essência de tudo é o amor ao próximo mesmo, no fim das contas, né? Proativo ou reativo? O que vocês acham? Para mim é proativo. Proativo, certeza. Pessoa que, peraí um pouquinho, as coisas nem aconteceram ainda, já tá, peraí um pouquinho, deixa eu ir lá, já adianto, microfone tá, gente, a recepção tá faltando alguém que, vamos lá, alguém legal, alguém bacana, que seja simpático, empático. Vamos colocar alguém, sabe, ali, porque é o cartão, né, postal da igreja, de visita, o cartão de visita da igreja. O líder Então, de comunicação, ele não é o vigia, ele é tipo a consciência, digamos assim, Opa, né? gostei. Então, Sim. ele tem que estar ligado em todos os departamentos. Uhum. E é isso. Legal. Mas- E preventivo ou apaga fogo? Não, preventivo, pelo olha, amor de Deus. o melhor remédio é a prevenir. prevenção. Mas que tem que apagar fogo, tem, não tem? Tem. Ou seja, ele tem que ter esse jogo de cintura, Sim. saber lidar com situações. Vamos falar sobre gestão de crise em algum momento, mas as coisas quando chegam. E aí é aquele negócio. O camarada tem que ser equilibrado, tem que segurar a onda. Às vezes, é lógico, né? Muitos diretores ou líderes de comunicação têm a tendência a ser mais comunicativos, né? Extrovertidos. É saber aquela hora, então, peraí, deixa eu dar uma pensada, né? Deixa eu dar uma parada aqui. Ou então, opa, eu te respondo assim que eu tiver a informação correta. Não vou ser aí propagador de fake news, principalmente em qualquer meio que seja. Não é bem assim, não é isso não, tá certo? Nessa Totalmente. visão? Tá certinho. Precisa primeiro respirar fundo, peraí, e colocar a cabeça para funcionar. Aconteceu alguma crise, aconteceu alguma coisa que não esperava, né? Até às vezes mesmo, durante a programação, acaba acontecendo, né? Sim. E aí saber lidar com aquela situação. E saber tratar a equipe bem. Né? Isso daí também é um fator muito importante. Porque às vezes a pessoa até acaba assim, saindo, né, do normal, saindo do sério e acaba machucando. Sendo ríspido, às vezes Isso. estressado demais, ou sei lá, acaba se tornando meio que alguns até um ditador, ou então joga tudo pra cima, né? E tal. E aí deixa o barco lá, Equilíbrio, sabe? né? Tem equilíbrio emocional, né? Controle emocional é importante, né? É importante. Dá pra montar uma equipe do zero? Dá. É? Como é que faz essa mágica acontecer? Montar uma equipe do zero. Normalmente, quem está na igreja e quem assume esse departamento tem amigos, né? E nessa convivência, no convívio com os amigos, ele vai sabendo ele vai saber qual o perfil de cada pessoa e o que ele pode usar dentro do departamento dele. Certo. O tipo de perfil. Então ele pode pensar, por exemplo, preciso de uma pessoa que, de repente, sei lá, seja uma pessoa que é melhor, que tenha uma expressão verbal ou uma extroversão. Não, agora eu preciso de um camarada que faça uma boa Que seja redação, mais dos tal, seja mais. bastidores. Ou um outro que seja técnico, por quê? Porque vai operar um equipamento, vai mexer numa câmera, ou então, sei lá, Uma num mesa outro de som, sistema. tudo. Exatamente. Então, quer dizer, ele tem essa liberdade de montar o time dele. É óbvio, né, que isso vai ser assim, aprovado pela comissão da igreja, enfim e tal. A gente sabe de todos os procedimentos. Mas o legal é que ele pode montar um time já com pessoas que talvez ele já conheça, tem afinidades e tal, né? E fazer a coisa andar na igreja. Tem, assim, uma regra, quantidade de gente, funções, ou vai se adaptando a realidades, tamanho da igreja? Como é que é isso? De acordo com a realidade, né, de Sim. cada igreja. Se a igreja é muito pequenininha e também se as pessoas com quem o diretor novo ou então o antigo diretor de comunicação se aproxima para conversar, também tem essa, né? A pessoa tem o livre-arbítrio de escolher sim ou não. Sim. E aí, dependendo do local,
muita gente. Sim. E quanto mais pessoas ajudarem, melhor. O fluxo, mas também tem que ter uma organização. Certo. Ele precisa saber direitinho organizar essa equipe para não ter briga, para não ter... O importante é cada um ter a sua função delimitada, né? E bem definida. E aí tocar o barco. Pastor, só uma coisa. Acho que no mundo ideal, assim, seria interessante que tivesse uma pessoa de comunicação em cada departamento. Certo. Até pode ser uma pessoa do próprio departamento que tenha mais essa... que consiga fazer esse elo, né, no caso, e aí ele vai passar as informações, ele vai passar tudo que for necessário para o departamento de comunicação trabalhar. Pegando esse gancho, assim, do que a Danúbia falou, sobre você ter determinadas igrejas do tamanho maior ou tamanho menor, eu acredito que além do tamanho maior ou menor, é também pela aptidão da pessoa. Então, às vezes, uma igreja menor, ela não precisa de 3 pessoas nas redes sociais, mas isso é interessante, porque você vai treinando várias pessoas, e essas 3 pessoas são de redes sociais, você pode ensinar ela a fazer vídeo, etc. Então, ela vai aprimorando os conhecimentos dela também. Maravilha. Então, a gente conversou aqui sobre meio que um perfil comportamental ou mesmo um perfil de habilidade que esse líder deva ter. Depois nós vamos falar onde eles podem encontrar essa informação na íntegra, tudo bonitinho e tal. E falamos também a respeito das realidades, né? Que apesar dele inevitavelmente vai ter imprevistos, melhor é planejar, tá certo? Então a gente diminui o risco de imprevistos e ao mesmo tempo não planeja fracassar, né? Porque no final das contas vira uma bagunça. Sim. E aí sai aquela comunicação que é mais ruído do que comunicação no final das contas. Quis dizer isso, mas infelizmente acabei comunicando aquilo, né? A gente fecha esse bloco, voltamos no próximo conversando sobre comunicação. Você que está aí assistindo, se não assistiu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha lá e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!